A gente continua conversando com a professora Maristela Basso. Eu vou refazer aqui, professora, uma pergunta que foi uma pergunta muito parecida com a que eu te fiz ontem na nossa conversa, mas é recorrente aqui dos nossos ouvintes. O que a senhora sugere para a resolução dos conflitos? Eu tô até rindo, né? Porque se a gente soubesse, né, seria tudo muito mais fácil. E se dá para imaginar, o ouvinte fala em mais guerras dessas magnitudes, e eu acho que eu vou complementar. A gente teve Crimeia em 2014, agora essa parte leste, o que pega a Ucrânia totalmente. Dá para a gente imaginar se tem outro território que a Rússia já está de olho, que pode acontecer mais para frente, mas primeiro essa pergunta, o que dá para imaginar de solução para esse conflito? Agora, assim, no panorama internacional, os conflitos que a gente pode esperar no futuro estão ali naquele lado, né? Conflitos dessa magnitude, assim, com grandes exércitos, países importantes, lá na Europa do Leste. Evidentemente que depois da Ucrânia, o presidente russo não tem muito para onde ir, porque as antigas repúblicas da União Soviética são países hoje, são países pujantes, são países membros da OTAN e são países que estão aí já com a sua vida própria há muito tempo. O que restava para a Rússia era a Ucrânia. Tanto que já primeiro pegou a Crimeia, pegou agora recentemente mais duas regiões da Ucrânia que são pró-Rússia. Então, o objetivo dele, né, digamos, o que lhe restava era a Ucrânia. Então, ele não vai brigar contra outros países ali do leste, fronteira com ele, nem com a Suécia, nem com a Dinamarca lá em cima, porque são países importantes e são membros da OTAN. Então, membros da OTAN, há sempre o revide da organização, ou seja, de 30 exércitos. Agora, a gente está falando de grandes conflitos. A África é permeada de pequenos conflitos. Nós estamos aqui e os irmãos africanos estão morrendo, se matando uns com os outros, as tribos, né? Então, há hoje mais de 20 forças multilaterais da ONU, por isso daí a experiência do Conselho de Segurança, tentando salvar vidas na África e na Ásia. Então, o mundo está convulsionado, né? Os historiadores não gostam muito quando eu digo isso, mas o mundo hoje está tão mais perigoso do que estava antes da Primeira e Segunda Guerra, guerras que mataram tantas pessoas, né? As pessoas ainda estão morrendo, e pelas razões mais diversas. Então, conflitos regionais pequenos, digamos pequenos porque envolvem tribos dentro de um mesmo país, ou o país Ruanda com Gana, coisa que acontece lá na África. Então, podemos ficar tranquilos que isso, pegando a Ucrânia, o Putin vai se dar por satisfeito. E Putin sai, assim, digamos, mais satisfeito ainda, porque ele não viu um revide do Ocidente, né? Então, é como se ele dissesse, olha, eu botei aqui meu exército na mesa, vocês disseram que vinham salvar aqui a mocinha, né, a Ucrânia, que vocês viriam, que eu, russo, ficasse aqui com medo, me intimidasse, recuasse, e eu fui, e vocês não vieram. Mas vocês não vieram por quê? Porque a Ucrânia não vale a pena, né? Porque o ucraniano não vale tanto a pena quanto vale um kuwaitiano ou alguém em outro país do Oriente Médio produtor de petróleo. Vocês não vieram por quê? Ou vocês não vieram com medo do meu exército. Então, parece que aquela hegemonia dos Estados Unidos, no fim ali da Guerra Fria, no fim da Segunda Guerra Mundial, com o seu exército, parece que agora os Estados Unidos vê alguém que lhe faça frente, que é a Rússia. E por que não veio? Então, digamos, desse conflito da Ucrânia, não vai acontecer mais nada, né? Aconteceria se os ocidentais, OTAN, Estados Unidos e União Europeia, mandassem suas frotas, porque aí os russos iam combater. Hoje os russos estão lá na Ucrânia. No que chegar em Kiev, nem sei se nesse momento eles já não chegaram, nós estamos aqui, né? Ele chega em Kiev entre hoje e amanhã. Quando ele tomar Kiev, quando o Putin tomar Kiev e chegar no palácio do presidente, acabou. Porque ele vai fazer o quê? Ele não tem mais o que fazer, ele já tomou o país. Então, aí ele chega de frente, não vai ser ele, vai ser alguém representando, né? O chefe do exército vai dizer, olha, o senhor se renda. Por isso que é importante, ele já está negociando isso paralelamente, porque as mensagens que nos chegam é de que os russos vão tomar Kiev.
Mas tomar Kiev significa o quê? Destruir tudo? Não, significa caminhar em direção ao palácio onde está o presidente, encontrar o presidente e dizer, renda-se. E não quer matar ninguém, não quer usar tantos efeitos colaterais e matando, passando por cima com míssil. Ele vai fazer isso, ele vai chegar lá, talvez ele não tenha ainda chegado, porque há uma resistência, né? Os soldados ucranianos é um bom exército, eles têm um bom equipamento, as pessoas estão na rua, mas eles estão indo. Chegando no palácio, acabou. Então, aí essa é uma das possibilidades de resolução de conflito. Aquela história de se reunir em Minsk, Belarus, se reunir na Polônia, mandar representantes do lado de um lugar teoricamente neutro, me parece pouquíssimo provável. É pouquíssimo. Agora, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, ele já, nesse momento, ele já viu, tanto que até ele deixou o italiano pendurado lá e disse, eu não vou falar com você no telefone, né? Porque não é você que fixa o horário que eu, um cara em guerra, vou falar com você no telefone. Eu não tenho nem linha para falar com você, né? Linha telefônica, porque numa invasão dessas acaba tudo, acaba a televisão, sinal de rádio, tudo. Então, ele está só com os seus, imagino que ele tenha os seus homens de confiança, os seus conselheiros. Então, ele está na rua, nesse momento, chegando em Kiev, ele já está no palácio, lá pronto para se defender, e tem gente cuidando de fazer essa rendição a mais elegante possível, né? Com menos efeito colateral, porque precisa ele fazer um acordo com Putin para ver o que vai acontecer com ele e com o país, e aí enterrar os mortos e cuidar dos vivos, né? Então, esse presidente, esse jovem presidente, está lá diante do que vai fazer. A rendição dele tem que ser feita de forma a salvaguardar a vida dele, dos que estão mais próximos dele, pessoas do governo e da família. Então, e Putin vai fazer isso mostrando para o mundo também uma certa elegância, se é que há elegância na guerra, mas nem os que estiverem ali tentando defendê-lo, o que teria sido feito por Stalin e outros. Ele não vai deixar esse furo na história, ele vai chegar em Kiev, vai se aproximando cada vez mais e o pessoal dele vai chegando na frente para conversar com o presidente e seus colaboradores. E o que o presidente poderá fazer nesse momento? Nesse momento é se render, né? Para que não mais pessoas aí fiquem no caminho. Professora, é claro que a gente não está fazendo exercício de futurologia, os analistas, especialistas, todos dizem, dado o tamanho do exército e a decisão do Ocidente via OTAN de Estados Unidos, pelo menos até esse momento, tudo pode mudar amanhã, sim, claro, tudo pode mudar, mas nesse momento, assim que o Putin decidir, agora eu vou tomar Kiev, vou tomar a Ucrânia, isso vai acontecer dado o tamanho da força militar, por isso que a gente trata assim. O que acontece? Aí queria ir para dois lados. Primeiro, do lado da Ucrânia, a gente passa a ter a Ucrânia completamente anexada, a Ucrânia vira Rússia, ou a gente pode ter, não exatamente igual, mas por exemplo, uma nova Taiwan, um país que na verdade é dominado por outro. Existe um governo, mas esse governo responde ao Kremlin, responde a Moscou. E o segundo ponto, o Ocidente vai aplicar novas sanções, fica por aí, elas funcionam, o que são essas sanções? Veja, você trouxe um tema importante que nós não tínhamos tocado ainda, que é a China. Quando o Ocidente, veja que o Ocidente, a gente diz, são os chefes de Estado, né? Quem são os chefes de Estado? Quem é que fala em nome dos Estados Unidos? Joe Biden. Quem é que fala em nome da Europa? Foi o presidente da Europa, o Macron, que nesse momento é presidente não só do seu país, França, mas da União Europeia. E quem falou em nome da OTAN? O secretário-geral, que tem experiência política, mas não tem experiência de guerra. Então, quando eles falaram, nós vamos apoiar a Ucrânia, mas não tropo, né? Vamos apoiar, mas assim de boca e tal, não vamos ajudá-los a fazer, não vamos peitar, que não vai ter acordo porque os russos não vão seguir com essa loucura. Como eles não olharam para frente que e se os russos entrarem? Bom, nós vamos mandar pessoal para lá? Não, nós não vamos mandar pessoal para lá, porque a guerra pode depois se regionalizar, inclusive ficar uma outra guerra mundial. Isso tudo tinha que estar na mesa de negociação e muito claro para o presidente da Ucrânia, porque é ele que vive isso. Quando a gente viu que o Ocidente não reforçou o exército ucraniano, não mandou gente para defender a Ucrânia, deixou a Ucrânia sozinha, porque poderia, como eu disse no início, fazer de uma guerra regional, por que eles não foram? Aí é a questão que você trouxe, porque a Rússia não está sozinha nessa. A Rússia tem a China junto.
Porque o mundo pós-Guerra Fria, e nesse momento, pós-anos 2000, não é unipolar, ele é multipolar. E a Rússia está com a China. Se viessem para cima da Rússia, a Rússia já tem um acordo com a China. E a China também não vem sozinha com potência nuclear. Ela tem a Coreia do Norte. Ela tem o pessoal, exércitos do Oriente Médio, que são muito contra o Ocidente e os Estados Unidos. Então, não dava para fazer frente a essa... E isso tudo o presidente da Ucrânia devia saber, ou deveria ter na mesa para dizer, eu vou negociar antes que os russos entrem. Porque a pegada é muito mais pesada aí, de enfrentar a Rússia. Então, quando você diz, o que vai acontecer com a Rússia, com a Ucrânia agora? Ora, a Ucrânia, nesse momento, tem que negociar uma rendição para evitar mais efeito colateral, mais perda de pessoas. O presidente da Ucrânia tem que combinar de ser anistiado, né? Russos, vocês vão me anistiar, eu vou sair daqui com a cabeça erguida, vou para casa, vou cuidar da minha família, vou cuidar das minhas coisas, vocês não me persigam. E nem vem para cima de mim com nenhum outro atentado, coisa assim, né? Eu vou sair livre para tocar minha vida. Ou ele pode não fazer isso e sair preso, que é o que a gente faz, é o que um exército faz quando toma um outro país. Prende o chefe de Estado. Lá no seu país, lá na origem, ele vai pegar e vai levar para os tribunais lá e para o subterrâneo das prisões russas. E lá ele vai responder por não vão matá-lo, né, porque seria muito escandaloso, mas ele vai ser considerado preso de guerra. Ou ele vai negociar o exílio, dizer, olha, eu quero ir embora com a minha família em segurança, vocês conseguem um avião, eu me coloco dentro com a minha família e eu vou para um outro país, onde Alemanha, Itália, França, aí ele tem vários lugares para ir. E o que vai ser da Ucrânia? Aí o Putin vai fazer... Os Estados Unidos é que ele não vai, né? Aí a Rússia tem duas alternativas. Ou diz, bom, agora a Ucrânia é meu território, é parte da Rússia, eu redefino as fronteiras russas, e a Ucrânia agora é minha. Quem está aqui, quem é ucraniano, quem embora vai, quem quer ficar, fica, é russo agora, né? É moscovita, é ucraniano moscovita. Isso tem um custo brutal, que foi o custo que o Putin teve com a Crimeia, mais de 5 bilhões de dólares para fazer isso. Então, o que a gente imagina é que Putin não vai fazer com a Ucrânia o que fez com a Crimeia de anexar, porque o custo seria enorme. É brutal econômico. É provável que ele declare a Ucrânia agora um país com um presidente temporário, interino, russo, da confiança do Putin. Esse presidente temporário vai assumir com a promessa de convocar eleições, que é o que o Putin disse. Depois disso, os ucranianos vão livremente decidir o seu destino, decidir o seu destino. E aí nós vamos ter uma Ucrânia contínua, um país independente, com um governo novo, moscovita. Então, essas são as possibilidades. Agora, que Putin, nesse momento, está conversando com os chineses e eles estão provavelmente aí dizendo, veja o Ocidente, e reconhece que o mundo mudou, é multipolar e que nós preocupamos, né? Sem dúvida nenhuma, que a gente espera que acabe o mais rápido possível, como a professora falou, dado o tamanho das forças envolvidas, infelizmente, a hora que a Rússia decidir atacar com todas as forças, não há muito o que ser feito. Bom, como o Coutinho falou, né, Coutinho? A gente passaria horas aqui falando, tenho certeza que conversaremos novamente. A Band News FM segue com uma cobertura especial da guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia, que mobiliza todo o mundo. Maristela Basso, professora de Direito Internacional da USP. Professora, muito obrigado por atender aqui a Band News FM, por estar aqui no nosso estúdio. Boa tarde, bom sábado e até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço a vocês e a todos que ficaram aí ouvindo, mandando suas perguntas. Muito obrigada. Obrigado, até uma próxima.